Bom estar de volta aqui com vocês. Hoje eu quero falar um pouquinho de uma experiência que eu tive outro dia. Levei minha filha para um lugar aqui perto que chama Sky Zone. Vou deixar umas fotos aí para vocês saberem o que que é. Mas a criançada vai lá para pular, para brincar. E tem um monte de redes, tem um monte desses pula-pulas e tal. E os adultos também podem participar. Então, eu falei, tá bom, vai. Dessa vez eu vou participar também. Não quero ficar só assistindo, não. Não quero ser só aquele adulto que fica lá tomando um cafezinho, olhando pro tela do celular, enquanto as crianças estão vivendo a vida. Então eu calcei as minhas meias e fui lá pular. E foi muito legal, cara. Depois eu percebi um pouco o quanto que isso traz de... que é o que eu chamo parte do nosso processo de alfabetização somática, a alfabetização do nosso corpo. Porque a gente fala tanto em será que a gente é alfabeto emocional ou analfabeto emocional? E esse termo vale para o corpo também, quer dizer, quantos de nós realmente entendemos, prestamos atenção e temos uma consciência do nosso próprio corpo? Parece que é muito pouco, porque na correria do dia a dia a gente está aqui trabalhando, fazendo reunião, falando, pensando, mas é como se o nosso corpo se resumisse à nossa cabeça, como se fosse só uma cabeça ambulante. E esse exercício de você ir num ambiente, de novo, vou mostrar as fotos aqui, em que 99% do que você vai fazer é o corpo, traz muitos aprendizados. Então, para mim, já nos meus 40 e poucos anos aqui, eu acho que teve três aspectos interessantes que eu fiquei refletindo e quero compartilhar com vocês. O primeiro é a adaptação. Quando você chega num ambiente de ter que mexer, ter que trabalhar, ter que movimentar o seu corpo em algo que você não está acostumado, porque é diferente de andar, de caminhar ou de andar de bicicleta, eu não vou para esse lugar sempre, eu vou para esse lugar uma vez a cada ano, a cada 2 anos. Então, existe aquele período de adaptação em que eu comecei a pular, mas o corpo estava sentindo um pouco e começa, né, um pouco mais de medo, de receio, de saber se tenho que tomar cuidado para não me machucar aqui. Então, aqueles primeiros momentos são os momentos de adaptação, de testar e tudo mais. E aí, a gente vai passando para o segundo momento, que é o momento de se sentir mais confiante. E depois de 20 minutos, 30 minutos, eu comecei a experimentar. Então, eu comecei a prestar atenção no que outras pessoas estavam fazendo. E falei, puxa, eu podia tentar aquilo lá também. Então, tem a possibilidade de você pular de uma rede para outra. E aí eu comecei a fazer isso e experimentar. Tá difícil, tá fácil ou não. Então a gente começa a entrar nessa fase do experimentar e de tentar ir um pouquinho além do limite. E no final da experiência, aí você vai puxando um pouco mais, puxando um pouco mais. Você começa a sentir também, no meu caso, o cansaço depois de meia hora ali pulando, 40 minutos pulando, bate um cansaço. Pelo menos na minha faixa etária já, a criançada tava que tava lá, né? Como se tivesse acontecendo nada. Mas quando eu parei, teve a terceira fase, que para mim foi o do perceber. Foi perceber, foi prestar atenção no meu corpo e o que o meu corpo estava me dizendo. Quais são as emoções que o meu corpo estava traduzindo para mim, que a minha cabeça, que estavam vindo para minha cabeça em termos de pensamentos e tudo mais. Então veio o pensamento do preciso fazer mais disso. Isso é bacana, isso é legal. Olha que energia boa, que energia gostosa. Então preciso fazer mais, que seja mais frequente do que uma vez por ano. Veio, enquanto eu estava fazendo os exercícios, inclusive a emoção do medo e a emoção da excitação, do, do, de se sentir assim realizado, de se sentir feliz, da brincadeira. Então tem todas essas emoções que vão de um espectro até o outro. Tanto o medo de cair, o medo de se machucar, quanto a excitação, a empolgação de fazer algo diferente, de estar pulando, de pular alto, de se ver ali fazendo algo diferente. Veio também
uma sensação de alívio. É quase como se eu estivesse pulando e me desconectando de qualquer tipo de preocupação, de qualquer tipo de responsabilidade do dia a dia, de estresse do trabalho e tudo mais. Então tudo isso estava ficando para trás. Então traz essa sensação de alívio também. Enfim, eu acho que foi uma atividade muito legal. E você, onde quer que você esteja aí me assistindo, qualquer lugar do mundo, qualquer cidade que você está, você não precisa de um lugar como este. Você pode encontrar alguma atividade para trabalhar com o seu corpo que vai fazer com que você viva esse processo, tá? Hoje em dia aqui com o YouTube, pode acessar qualquer vídeo do YouTube relacionado a exercício físico, a corpo, a movimentação corporal, Tai Chi Chuan, meditação, enfim. Tem tanta coisa que você consegue acessar e o convite é se coloque numa situação em que você tenha que experimentar algo novo com o seu corpo. Algum tipo de postura nova, algum tipo de movimento novo. Esse é o meu convite para você. E que você faça esse processo de aceitar que no início é algo novo, que você nunca se mexeu dessa maneira ou nunca fez essa atividade física. Então, existe um período de adaptação, existe um período de experimentar, de se divertir no processo, de brincar com o processo, e existe depois aquele período de perceber, de prestar atenção e de saborear aquilo que o seu corpo está te dizendo, tá? Essas são atividades fundamentais para a gente ir cada vez mais criando consciência corporal, criando a nossa própria alfabetização corporal. Porque o corpo, como eu digo aqui nos meus vídeos, é um fator fundamental para a nossa saúde física, para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde mental e para o nosso bem-estar. Então, que a gente possa embarcar cada vez mais nesse tipo de brincadeira saudável com o nosso corpo. Se inscreva aqui no canal, tá? Deixa seu comentário, deixa seu like e entre em contato comigo. Uma ótima semana.